Olá, pessoal. Meu nome é Aaron Belink e eu estou fazendo essa pequena apresentação da tese de doutorado que eu defendi na EASP-FGV, agora em maio de 2022. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder acompanhar juntos. Muito bem. A tese se chama ODS ou ESG e trata da criação de um artefato para análise de instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade. A discussão aqui é uma discussão muito atual sobre essa grande preocupação que existe sobre a quantidade de instrumentos que estão se propondo a levar as empresas, a orientar as empresas e os investidores sobre o seu alinhamento com o desenvolvimento sustentável. Quando eu comecei a tese, lá em 2017, 2018, o ponto não era tanto o ESG, como está se falando atualmente, mas era a questão dos ODS. Então, tinha muitas ferramentas falando sobre o quanto determinado tipo de orientação de negócio estava sendo feito em linha com os ODS, estavam alinhados com os ODS. Mais recentemente, agora a partir de final de 2019, começo de 2020, nós tivemos uma inversão e a expressão ESG tomou o lugar da expressão ODS no discurso dos negócios. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente viu uma multiplicação, uma proliferação gigantesca de várias ferramentas com várias finalidades em várias partes desse processo todo envolvido na sustentabilidade das empresas e dos negócios, de alguma maneira se propondo a orientar o ESG, o ambiental, social e a governança, a sigla ESG vem de Environmental, Social and Governance, de inglês, para os negócios em geral. Então, a gente vê aqui nessa ilustração a quantidade de ferramentas em diferentes fases, diferentes partes do ecossistema ligado a isso. Muito bem, em cima disso é que eu coloquei a minha pergunta de pesquisa, porque com tantos instrumentos por aí, como é que a gente faz para saber, como é que o usuário pode saber se aquilo é consistente ou não com o desenvolvimento sustentável? E, para isso, eu utilizei a Agenda 2030, os ODS, como o sinônimo, vamos dizer assim, na expressão de desenvolvimento sustentável mais atual, e a minha pergunta é exatamente em que medida esses instrumentos eles realmente conseguem avaliar, orientar um negócio em linha, em congruência com esses ODS. Então, vejam que o foco da análise não é o negócio em si, mas são os instrumentos de avaliação ou orientação. Então, a minha tese ela procura englobar a ideia da Agenda 2030 e investigar esses instrumentos, como é que eles poderiam funcionar. Para isso, o que eu resolvi fazer, então, foi criar um artefato, uma ferramenta intelectual, para analisar os instrumentos oferecidos no mercado. Para isso, eu usei uma perspectiva que eu já apelidei de Framework SEED, que é a conexão, a integração, a dimensão e a inclusão, a consideração desses fatores, que são fatores característicos da Agenda 2030, quando ela pensa no desenvolvimento sustentável, seja pensando em países, seja pensando nos negócios. Essa perspectiva ela é compartilhada, por exemplo, pela metodologia Ambição pelos ODS, pela iniciativa Ambição pelos ODS do Pacto Global, que surgiu agora recentemente, em 2020, mas essa ideia do CID eu já tinha ela desde 2018, eu trabalhei em algumas publicações anteriores. Mas, claramente, elas são assim, uma síntese da Agenda 2030 quando a gente pensa em negócios. Então, dentro dessa ideia de criação de um artefato, usando o CID como referência, o primeiro ponto é a tradução, então, nesse framework, da Agenda 2030, das suas características essenciais. Em cima disso, esse framework ele embasou uma ferramenta de aplicação em que eu tenho ali alguns componentes. Então, um conjunto de critérios, um conjunto de perguntas orientadoras para entendimento dos critérios pelo usuário, uma escala baseada em evidências, alguns produtos, um gráfico e um relatório, produtos que o usuário vai poder ter como resposta, e um guia de uso, seja um material para orientar o usuário nessa ferramenta. Então, com esse artefato, eu analiso os instrumentos e eu trago uma resposta para essa congruência. Então, essa foi a proposta da tese e esse foi o artefato que foi produzido. Lembrando que isso não está se levando em conta nessa análise o lado econômico, só o lado ambiental e social e a governança. Por mais que se fale, seja importante a integração do aspecto econômico,
As ferramentas mesmo disponíveis hoje, essas que eu estou discutindo, elas não incorporam, apenas mencionam o lado econômico, mas é outro tipo de ferramenta, mais tradicionais, que a gente tem que avaliar o desempenho em termos econômicos e financeiros dos negócios. Eu não incluí isso dentro dessa análise no quadro. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, é uma apresentação curta, mas a introdução, eu resgato a história, né, do ESG e essa situação hoje em que tem um grande impulso para essa utilização, né, do ESG, dessa sigla, e que ela está indevidamente sendo usada como um substituto de sustentabilidade, especialmente no contexto empresarial. E eu também lembro aqui que a gente tem uma questão séria de greenwashing, ou seja, usando uma ferramenta inadequada para fazer uma certa afirmação, e também um problema de que, às vezes, mesmo com boa intenção, isso pode representar uma dispersão de esforços, uma perda de recursos, uma ilusão de que uma certa empresa, um certo negócio está avançando nessa direção, quando ele não está. E essa perda de tempo hoje ela é uma coisa que nós não podemos nos dar ao luxo. A metodologia que eu utilizei, eu estou falando aqui em artefato, o tempo todo em criação de uma ferramenta, foi a Design Science Research, o método DSR, que exatamente permite o trabalho não em cima de teorização, simplesmente, mas de trazer uma boa consistência conceitual em cima da criação de artefatos para resolver problemas práticos, mas não casuístas, não uma coisa específica, e sim uma coisa abrangente, que a gente pode trabalhar com uma generalização do conhecimento. Na revisão de literatura, eu peguei tanto literatura acadêmica quanto literatura prática. Não vou entrar aqui no detalhe, mas na tese ela está disponível para quem quiser ter contato. No primeiro slide tem o link para essa apresentação e também para a tese na íntegra. E também uma coisa que foi levantada foi um conjunto muito grande, foram 65 possíveis instrumentos-alvo, ou seja, instrumentos que de alguma maneira estão se propondo a fazer essa avaliação e orientação dos negócios. Desses 16, eu entendi de grande interesse para esse tipo de análise que está sendo feita, e o que é muito interessante, nenhum deles, nada do que eu encontrei, tem essa característica de meta-ferramenta, ou seja, uma ferramenta para analisar outras ferramentas. Então, esse é um trabalho bastante inédito que foi feito, e eu fico feliz de estar trazendo essa contribuição para o debate e para a prática. Na concepção, então, desse artefato, a partir dessas ideias todas, eu usei alguns fundamentos, ou seja, ele está muito alinhado com esse contexto, com a pergunta que está sendo feita, ou seja, uma coisa útil para o tempo em que a gente está vivendo hoje. Tem uma série de requisitos em termos de usabilidade que foram levados em conta, e aqueles 5 componentes que eu comentei fazem parte dessa concepção do artefato. Muito bem, essa construção, seguindo o método do DCR, ela foi uma sequência de etapas, né? Elas foram sendo várias etapas e que se retroalimentaram, né? Um processo iterativo. E como vocês podem ver aqui no diagrama, eu alternei fases que estão marcadas em branco de construção e fases de avaliação ao longo do caminho, fazendo melhorias contínuas e revisões ao longo desse processo. As fases ligadas à construção, elas têm a ver com os fundamentos do artefato. Então, em cada momento que eu estava construindo a ferramenta, eu estava levando em conta esse conjunto de características, né, que eu comentei agora, de como o artefato foi pensado, concebido e orientado. E, do outro lado, eu tive, nos testes, uma interlocução externa bastante grande. O primeiro teste foi feito internamente, ou seja, eu mesmo testei esses com os primeiros componentes, mas depois disso foi um diálogo com 10 pessoas diferentes, com perfis muito diferentes, como está colocado aqui no quadro, e essas pessoas elas puderam, em diferentes momentos da construção, inclusive do próprio uso do protótipo, dar o seu feedback e orientar e melhorando, me ajudando a melhorar essa ferramenta. Eu fui até a fase da criação do protótipo funcional, ou seja, tudo aquilo que foi avaliado e apresentado até aqui chega a um protótipo funcional, ou seja, não é ainda a ferramenta comercial, numa escala de uso amplo, mas é um bom fundamento para a gente avançar para essa etapa. O que essa ferramenta é, afinal de contas? Ela é composta por 2 grandes componentes, né? Uma peça é uma planilha Excel, que foi utilizada nesse protótipo, com várias abas, vou explicar um pouquinho mais para frente, e do outro lado é um documento em Word, que é o guia. A ferramenta Excel ela é a coleta e o processamento das informações, dos dados, e o documento em Excel, em Word, é o guia de aplicação, onde tem todas as orientações para o uso e também eu aprofundo um pouco conceitos que são tratados na ferramenta. Então, olhando agora um pouco essa ferramenta, a gente pode ver aqui
que ela tem 5 abas, né? Então, uma primeira de consulta logo no início, depois 2 de preenchimento, marcadas em verde, que são a matriz de avaliação e o registro das observações da avaliação feitas pelo analista, uma delas para análise, que é onde eu apresento os resultados, o relatório e o gráfico, e uma outra de consulta também, que são os critérios marcados aqui em cinza. Então, são 5 abas no Excel e mais o guia de aplicação. Essa primeira aba, né, a matriz de avaliação, ela tem esse formato de uma tabela, onde eu tenho 9 critérios agrupados em 3 diferentes tópicos ou perspectivas, né? Então, a pergunta que está por trás é assim: ao avaliar, orientar um negócio, o instrumento que está sendo analisado, ele é congruente com a Agenda 2030 quando ele enfoca, né, do ponto de vista dos impactos, a centralidade, a materialidade, a conexão do negócio com esses diferentes aspectos da sustentabilidade, do ponto de vista da integração, se ele leva em conta a interdependência entre esses vários aspectos que os ODS contemplam, a dimensão em termos da escala e da velocidade da mudança que tem que acontecer, e a inclusividade, seguindo aquela máxima de não deixar ninguém para trás, que é a máxima da Agenda 2030 e dos ODS, da inclusão desses bilhões de pessoas que ainda estão tendo menos acesso a recursos e a bens e serviços do que poderiam, deveriam ter, por uma questão mínima de justiça e de ética. E tem também uma dimensão, um critério de implementação, onde os critérios são os recursos, ou seja, existem recursos colocados para fazer essas práticas que a empresa está se propondo, né? Se ele leva em conta a colaboração, porque pela dimensão do que tem que ser feito, nenhuma empresa pode resolver isso sozinha, e a efetividade, ou seja, em que medida o negócio acompanha, ou a metodologia, ela diz para o negócio acompanhar a qualidade daquilo que está sendo feito e a efetividade, né, das práticas que ele se propôs. Lembrando sempre que a gente está olhando o instrumento e o instrumento como ele orienta, como ele se propõe a orientar ou avaliar um determinado negócio. Um ponto importante é que a nota, né, de -3 a +3 que é dada aqui, ela leva em conta as evidências, ou seja, são evidências que nós podemos encontrar, que o analista pode encontrar no documento ou na documentação que organiza esse instrumento, para, vamos dizer assim, avaliar se ele está tratando de cada um desses critérios, se ele trata isso de uma maneira muito enfática, muito clara, ou apenas superficialmente. É isso que define a força das evidências. No guia, né, e na própria Excel, a gente tem ali orientações para a atribuição dessas notas e uma explicação, por meio de perguntas orientadoras, de cada um desses critérios. Então, para o usuário, é relativamente fácil entender, de uma maneira bem prática, o que nós queremos dizer quando a gente traz cada um desses critérios e o tipo de evidência que a gente está propondo. A outra aba é a aba registro, onde também organizada com os mesmos critérios, aqui cada linha corresponde a um critério, o usuário deve colocar suas observações, né? O analista vai colocar suas observações sobre que evidências negativas, ou seja, contrárias àquele critério, ele encontrou, o que ele encontrou que mostra que aquilo vamos dizer assim, positivo, ou seja, ele está realmente, o instrumento, ele vai ao encontro dos critérios, ele atende esse critério, com que força, e, por último, na terceira coluna aqui, a conclusão, na justificativa de qual a nota que vai ser dada, entre -3 e +3, para cada um dos critérios, e com esse registro, a ideia é que seja, vamos dizer assim, mais produtivo o trabalho do analista e que ele possa ser compartilhado, questionado, discutido por outros, porque, e esse é um ponto importante, esses critérios são todos critérios muito difíceis de ser mensurados, não é uma coisa que a gente possa simplesmente ter uma régua e fazer uma mensuração pura e simples. Então, essa discussão baseada em evidências é uma estratégia para que a gente possa, vamos dizer assim, atribuir uma força, uma relevância de atendimento de cada um desses critérios, sem necessariamente medir, porque medir determinadas características como essas é muito caro e, às vezes, totalmente impossível ou muito demorado, então tornaria inviável o uso da ferramenta. Então, essa ideia das evidências e do registro das evidências para que elas possam ser discutidas com outros é a maneira que a gente encontra de dar uma, vamos dizer assim, uma simplicidade, ao mesmo tempo uma robustez para o processo de análise e uma memória para o processo de análise. Muito bem, uma vez que isso foi feito,
que cada um daquelas itens da coluna foi marcado, o Excel mesmo gera automaticamente um relatório de síntese nesse formato de teia de aranha. Então, cada um dos eixos aqui tem a ver com um dos critérios e a pontuação vai de acordo com o -3 a +3, com análise em evidências. E tem um relatório padronizado em que o sistema ele tem comentários já, assim, previamente elaborados em relação a cada um desses critérios e ao tipo de nota que foi dada. Então, ele vai procurar orientar o usuário sobre as possíveis fragilidades, os possíveis riscos que o usuário vai estar correndo ao utilizar esse instrumento, se ele está pensando em uma orientação ou avaliação do seu negócio numa perspectiva congruente com a Agenda 2030. Então, veja que a gente não está discutindo a qualidade de nenhum dos instrumentos, no sentido de se ele é bom ou ruim, se ele funciona bem ou mal. Nós estamos discutindo se ele é ou não congruente com os ODS, com a Agenda 2030. Isso é muito importante, por quê? Porque nós estamos numa década crítica do ponto de vista de transformação do nosso sistema de produção e consumo. E se nós não tivermos bons instrumentos congruentes, nós temos o risco das empresas estarem investindo, os investidores estarem colocando seus recursos numa direção que ela pode até ser favorável do ponto de vista ambiental, pode ser até favorável do ponto de vista do social e da governança, mas eventualmente muito aquém daquilo que é necessário quando a gente pensa em Agenda 2030 em ODS. Então, essa ideia da congruência com a Agenda 2030 ela é muito central quando a gente pensa na efetividade hoje. E aqui nós temos numa aba de critérios, né, explicações mais aprofundadas, inclusive um pouco isso que eu falei agora, explicando, né, por que cada critério desses existe, o que está sendo enfocado nele, por que ele é importante do ponto de vista do negócio, por que eu devo levar tudo isso em consideração. Muito bem, essa forma, esse protótipo funcional, ele foi analisado por 3 daqueles interlocutores externos. Eles avaliaram 5, eu falo eles, mas foram eles e elas, na verdade mais mulheres do que homens. Eles avaliaram 5 diferentes instrumentos de escolha deles mesmos, né, estão lá na tese para quem quiser acompanhar, e usei 4 critérios, 4 perspectivas principais para essa avaliação e para organizar os feedbacks. Então, o quanto a ferramenta foi capaz de traduzir a Agenda 2030 para o contexto dos negócios, quanto ela foi possível ajudar a avaliar atributos complexos de uma forma prática, quanto que ela foi capaz de produzir análises objetivas, aplicáveis, comparáveis sobre esses instrumentos, e em que medida isso que foi produzido é adequado, né, às necessidades do usuário e ao tipo de objeto analisado. O feedback foi bastante positivo, obviamente tem pontos para serem melhorados, mas, de um modo geral, eu vi que a gente está num bom caminho e a avaliação foi bem positiva. Além disso, dentro desse conjunto final aqui, a gente tem uma discussão sobre não só os pontos fortes e os desafios que estão destacados aqui nesse slide, mas também os aprendizados que podem ser generalizados e que vão tanto a ver com a ferramenta em si, como também com a discussão mais ampla de conexão entre negócios e sustentabilidade e ODS e as limitações e potenciais, né, da abordagem ESG, que é um recorte dentro da sustentabilidade empresarial. E com a perspectiva de trabalhos futuros, uma coisa muito importante, a evolução, né, desse artefato para uma plataforma compartilhável, utilizável na internet ou por meio de um aplicativo, e também o uso disso em formas coletivas, de formas também assistidas via consultorias, via organizações que utilizem isso para entender melhor. Então, esse é o resumo da minha tese. Eu agradeço a atenção de vocês e quem quiser saber mais pode me escrever ou acessar o link onde tem a tese como um todo. Obrigado.